Olá pessoal, tudo tranquilo aí? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula sobre questões climáticas. Eu vou repetir, eu falo isso toda a aula sobre esse tema. Nós estamos fazendo um pacote de conteúdos sobre clima e questões climáticas. É importante você assistir todos os vídeos, que é um dos conteúdos que mais tem caído nos vestibulares do Brasil. Se a gente pensar no Enem, é um tema que pode cair na prova de ciências humanas, geografia, pode cair em questões de biologia, pode cair em questões de química. Fiquem atentos, porque esse tema é fundamental. Claro, ele é trabalhado pela geografia e por outras disciplinas, por exemplo, biologia, mas cada uma dá a sua visão. É importante você ter a visão global da história. Combinado, galera? Então, se você está assistindo esse vídeo aqui e não assistiu os outros, assista. A gente está fazendo picado, os pacotinhos, cada vídeo com uma questão ambiental para facilitar a sua vida e a sua visualização. Se você assiste esse, assista os outros também. Combinado, galera? O nosso tema de hoje é chuva ácida. É um dos temas mais comuns nos vestibulares e o Enem tem cobrado cada vez mais isso na parte de geografia e na parte de biologia, por exemplo. Evidente que na parte de química, se tratando de ácidos, lógico, isso daqui também pode cair. Beleza? Então é uma aula aqui que abrange vários conteúdos de várias áreas e várias disciplinas. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quando a gente fala de chuva ácida, você lembra logo do pH, tranquilo? Então para ser ácido, o pH tem que ser abaixo de 7. Só que aí você pensa outra coisa. Você pensa que a chuva ácida é um problema causado pelo homem. Bom, o homem polui, chuva ácida. Não é bem assim não. Toda chuva na atmosfera terrestre, qualquer uma que aconteça em qualquer lugar do globo, é chamada de chuva ácida. Por quê? Toda chuva tem o pH abaixo de 7. Toda. A média do pH das chuvas na Terra, ela é de 5,6. Ou seja, se o pH é abaixo de 7 é ácido, portanto toda chuva é ácida. Ponto. Se cair numa prova alguma alternativa falando isso, toda chuva na Terra é ácida, você pode ter aquilo ali como verdadeiro. O que vai acontecer é que essa acidez, ela pode ser maior, ou seja, o pH da chuva pode diminuir ainda mais, dependendo de alguns casos e alguns fenômenos. Vamos a eles. Primeiro, por que toda chuva pode ser ácida ou toda chuva é ácida? Porque na natureza existem processos que emitem elementos ou compostos ou substâncias, eu não sei na química como é que vai chamar, também não me interessa, que são emitidos na atmosfera por fatores naturais e que reagem com a água formando ácido. Tira o homem da terra, a chuva vai ser ácida. Quais são os principais causadores da acidez, da chuva ácida? O primeiro é o vulcanismo, certo? Quando um vulcão entra em erupção, ele lança na atmosfera lava, ele lança na atmosfera rochas, ele lança poeira, sedimentos, e ele lança gases. Um dos principais gases emitidos pelos vulcões está associado ao enxofre, que é o SO2, e também o SO3. O enxofre na atmosfera lançado pelos vulcões. Todo mundo já associou uma coisa com a outra aí agora. A matéria orgânica em decomposição na superfície, restos de folhas, galhos, animais mortos em oceano e etc., vão emitir na atmosfera CO e CO2. E a respiração vegetal, por exemplo, grandes florestas tipo a Amazônia, emitem na atmosfera também o gás carbônico. Resultado, se nós temos liberação de enxofre e gás carbônico na atmosfera terrestre existe vapor de água. Essa água vai associar, ela vai reagir com o enxofre, com o gás carbônico, formando, para você que é ótimo em química, ácidos. Quais são os ácidos formados? No caso do enxofre, por exemplo, a gente vai ter a formação do H2SO4, por exemplo. Por exemplo, tá? Pode ter o H2SO3 também, ácido sulfúrico, por exemplo. A água reagindo com o gás carbônico, nesse caso aqui, ó, ela vai formar, por exemplo, o H2CO3, ácido carbônico.
Resultado, esses ácidos associados à água na atmosfera, eles podem, aqui eu estou fazendo uma nuvenzinha, tá, gente? Para quem não percebeu, isso aqui é uma nuvem, porque tem que chover, né? Então tem que ter nuvem. Isso daqui na atmosfera pode precipitar como chuva ácida. Muito bem, formação de ácidos na atmosfera por processos naturais. Claro que onde tem uma erupção vulcânica, a acidez vai aumentar. Já existiram relatos de ambientes com erupções vulcânicas intensas, de chuva ácida com um pH em torno de 3. Resultado, uma acidez bastante considerável. Naturalmente, o pH é 5,6. Tranquilo, galera? Fatores naturais, vegetação, matéria orgânica e vulcanismo. Só que o ser humano, ele entra no processo que a gente vai chamar de antropismo ou antropogênese. Qual é a antropogênese do processo? Ação antrópica, ação humana. Quando o ser humano constrói indústrias e utiliza meios de transporte, sobretudo quando esses dois aqui utilizam os famosos combustíveis fósseis. Lembrando que a queima de combustíveis fósseis vai emitir, vai lançar na atmosfera por indústrias e automóveis, meios de transporte, aí pode ser o carro, o avião, o navio, o que for utilizar combustível fóssil, vai emitir na atmosfera enxofre e gás carbônico. Principalmente quando esse combustível fóssil utilizado for o carvão mineral. O carvão mineral é o combustível fóssil que tem maior concentração de enxofre. Resultado, o carvão mineral é o principal combustível utilizado pelo ser humano que provoca ou agrava, melhor dizendo, agrava as chuvas ácidas. Ah, Bruno, então quer dizer que petróleo, os derivados, que o gás natural e etc., eles não provocam ou agravam a chuva ácida? Não. Eles também agravam a chuva ácida, mas o combustível fóssil, pior de todos, é o carvão mineral, pensando na acidez da chuva que vai precipitar. Combinado? Qualquer combustível fóssil agrava, mas o carvão mineral é o pior pela maior concentração de enxofre. Qual é o resultado? Esses gases na atmosfera reagirão com a água, formando ácidos. O ácido formado, ele vai agrupar em gotículas associados à água e vão precipitar em forma de chuva ácida. Muito bem. Qual é o resultado disso? Como a chuva ácida é um fenômeno local, isso daqui é local, não acontece uma chuva ácida em escala global. Imagina acontecer uma chuva ácida em escala local, teria que chover na Terra toda ao mesmo tempo, né? Isso não acontece. Como é um fenômeno local, a chuva ácida ela afeta, por exemplo, as grandes cidades, ou áreas com maior intensidade, com erupções vulcânicas constantes e vulcões ativos. Pensa comigo agora. Se o carvão mineral é o principal combustível fóssil que agrava a chuva ácida, qual é o país do mundo que hoje, século XXI, tem maior ocorrência de chuva ácida e as chuvas mais ácidas de todas? É o país que usa como matriz energética o carvão mineral. Qual que é? Você é inteligente, você sabe disso. O país que tem hoje a maior ocorrência em quantidade e em concentração de ácidos é a China. Beleza? Os grandes centros urbanos chineses. Só que, claro, a chuva ácida ela acontece em qualquer grande centro urbano com maior concentração. Se a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Manaus, região norte do Brasil, além do fator natural, floresta amazônica, ainda tem a poluição, que ajuda ainda mais. Região de Nova York, Berlim, Londres, até hoje existem concentrações de poluentes da primeira Revolução Industrial, lá do século XVIII. Resultado, até hoje em Londres tem chuva ácida provocada por reações lá do século XVIII, galera. Isso é comprovado. Alguns poluentes lançados pela indústria, eles podem ficar na atmosfera terrestre por 350 a 400 anos. Ou seja, o reflexo é para quase 500 anos de história quando a gente emite poluição. Tranquilo nisso? Homem agrava, mas o fator é natural. Agora,
Quando essa chuva mais ácida cai e com uma relativa frequência, quais são as consequências que a gente pode pensar dessa chuva ácida caindo sobre a superfície? Vamos associar junto, galera, porque o Enem ele vai cobrar a causa, que eu acabei de colocar aqui, natural e antrópica, e o Enem vai cobrar de você a consequência. Consequência da chuva ácida. A gente tem perda de biodiversidade. Porque quando a chuva ácida cai sobre florestas, quando a acidez é maior do que 5,6, 4, por exemplo, isso pode matar a vegetação, matar alguns animais. Inclusive, perda de biodiversidade, podemos tratar aqui terrestre e já foi questão do Enem a perda de biodiversidade aquática, por mudar o pH da água, de lagoas e lagos, por exemplo. Então fique atento, já foi questão da prova de biologia, por exemplo. Então fique atento com essa perda de biodiversidade. Para dar um exemplo rápido, no Brasil nos anos 80, tinha uma cidade, ela existe até hoje, que era considerada a cidade mais poluída do mundo, chama-se Cubatão, fica no litoral do estado de São Paulo. Como o Brasil não tinha lei de proteção ambiental, a taxa de emissão de poluentes lá era altíssima. A quantidade de chuva ácida era tão grande que Cubatão estava no pé da Serra do Mar, no pé da Serra do Mar. A brisa marítima levava esses poluentes para a montanha, para a Serra do Mar, chovia ácido sobre a Serra do Mar, matava a vegetação e gerava um impacto curioso, que além da perda de biodiversidade, era um impacto de deslizamentos de terra. Porque sem a cobertura vegetal na vertente da Serra do Mar, a água associada ao solo provocava erosão com maior facilidade. Vários deslizamentos aconteceram em Cubatão em função da perda de cobertura vegetal, sem diretamente o ser humano colocar a mão na vegetação. Era um impacto indireto. A poluição, chuva ácida, matava a vegetação e, por consequência, aumentava o processo erosivo. Curiosamente, Cubatão hoje é uma das cidades mais limpas do mundo, porque as leis ambientais entraram em vigor, tanto federais quanto municipais. Hoje Cubatão conseguiu reduzir drasticamente sua emissão de poluentes. Então fica atento no estudo de caso sobre chuva ácida, sobre perda de biodiversidade e deslizamento de terra, a gente pode falar de Cubatão no caso do Brasil. Tranquilo, galera? Então, consequência, perda de biodiversidade terrestre e aquática, deslizamentos de terra, e um que cai bastante em prova é o desgaste de monumentos históricos. Estátuas, por exemplo, que estão expostas ao tempo, em ambientes com muita chuva ácida, com chuvas ácidas frequentes, eles podem ser desgastados. Existem exemplos na Europa, por exemplo, que vários monumentos históricos, estátuas, por exemplo, foram levados para museus, restaurados, estão fechados hoje, a pessoa pode visitar, mas em ambiente fechado, exatamente para minimizar o impacto sobre eles. E aqui no Brasil tem uma cidade que virou referência aqui no Brasil sobre esse caso, que é Congonhas, que fica em Minas Gerais. Em Congonhas tem as estátuas dos 12 profetas de Aleijadinho de pedra-sabão, que é uma pedra mais fácil de ser dissolvida pelo ácido da chuva. Vários deles já estão sem nariz, sem ponta de dedo, por causa da acidez e de outras reações que acontecem também com a pedra e a atmosfera. Resultado, o governo de Minas Gerais tem um processo há mais de 10 anos para tirar essas estátuas de lá e colocar réplicas no lugar para poder preservar as originais. Parte da população não aceita tirar as estátuas, faz movimentos, abaixo-assinado, organiza com a comunidade para que essas estátuas não sejam retiradas. E há mais de 10 anos existe essa luta e as estátuas estão lá, sendo degradadas por reações químicas, perdendo a sua originalidade, mas ninguém tira de lá, não consegue porque a população pressiona. Resultado, desgaste de monumentos históricos. Para fechar nossa conversa, eu falei da causa, ou das duas, falei das consequências. Se a gente pensar em possíveis soluções para isso daqui, no aspecto natural, a gente não consegue pensar em solução, porque isso daqui é a natureza. Ninguém vai colocar uma rolha no vulcão aqui para ele não emitir gás. Então aqui não tem jeito. No aspecto antrópico, uma
importante solução para minimizar ocorrência de chuvas ácidas, muito ácidas, está no uso de combustíveis ou fontes de energia limpos. Com isso, a gente diminui a emissão de enxofre e de gás carbônico, diminuindo a formação de ácido. Só para dar um exemplo, porque pode ser usado como questão de prova. A Petrobras desenvolveu uma variação de um óleo diesel que tem menor concentração de enxofre, chama S10. Por que a Petrobras desenvolveu esse óleo diesel com menor concentração de enxofre? Para diminuir a emissão de enxofre na atmosfera e a formação e agravamento de chuva ácida. Então, se numa questão coloca o exemplo da Petrobras desenvolvendo um óleo diesel com menor concentração de enxofre e te pergunta por que isso foi feito, qual é a importância ambiental desse menor concentração de enxofre, você tem que observar diretamente o agravamento de chuva ácida. Tranquilo, galera? É a grande solução que a gente tem, é a diminuição de uso de combustíveis fósseis. Beleza? Pessoal, com isso a gente termina a chuva ácida. O nosso próximo vídeo é sobre um outro tema de impactos ambientais. Fique ligado, assista os vídeos anteriores e tamo junto nos estudos. Um abraço a todo mundo.